Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje estarei apresentando o meu trabalho de conclusão de curso pela Universidade Federal de São Paulo, do curso de especialização das Áfricas e suas diásporas. Bom, conforme eu mencionei, meu nome é Rafael Bernardes e eu sou graduado em História e também leciono a disciplina na Rede Estadual de Minas Gerais para o Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio. Bom, quando eu iniciei esse curso, eu fiquei muito impressionado com a qualidade do mesmo, tendo em vista que sempre busquei, um curso com essa qualidade. Encontrei na Universidade Federal de São Paulo um tema tão importante e um tema que estava já na minha mente há um bom tempo. E ao chegar nesta etapa tão importante, que é a etapa do trabalho de conclusão de curso, eu já tinha um tema em mente. Conversando com o meu orientador, ele prontamente me auxiliou e me orientou a permanecer neste tema. Então o tema é hegemonia europeia. Por que hegemonia? Porque lá no passado, os portugueses que nos colonizaram aqui no Brasil, que o Brasil era uma colônia lá de Portugal, então quando eles vieram para cá, eles encontrar os índios, como nós já conhecemos essa história, e dali um tempo eles trouxeram os africanos para cá, trouxeram os negros para cá, o Brasil, para explorar, para realmente deixar, para escravizar. E conseguiram essa situação de escravizar os negros, durante pouco mais de 300 anos. Então, foram muitos anos. E eles implantaram essa hegemonia. Quando a gente vai para o dicionário, a gente verifica que hegemonia é um grupo, o domínio de um grupo, quando um grupo domina, e consegue impor a sua visão de uma forma forçada, como se fosse a única correta. Então, tudo que os portugueses vieram implantando aqui no Brasil, e quando eles trouxeram os negros para cá para serem escravizados, conseguiram esse escravismo, conseguiram essa situação com eles implantaram essa hegemonia, ou seja, eles implantaram essa doutrina, doutrinaram eles, vamos dizer assim, forçadamente, e então gerou esses conflitos que nós temos até hoje, essas desigualdades que nós temos até hoje, que perduram até hoje, Nós estamos no século XXI, em 2025, mas ainda é um tema atual, super atual. E o título inteiro do trabalho, ficou assim: Hegemonia Europeia e a Construção do Brasil Colonial, Raça, Poder e Exclusão. Quando eu iniciei o trabalho, eu tive o cuidado de selecionar autores realmente que viessem a contribuir de uma forma grandiosa com o trabalho. Isso eu tive a ajuda do meu orientador para me auxiliar nas leituras, me auxiliar ali nos contextos que eu precisava entender, para fechar esse quebra-cabeça, vamos dizer assim. E assim foi caminhando o trabalho, Eu contextualizei o tema, centralizei ali a população negra na formação do Brasil colonial. Então, pude percorrer ali esse caminho como justificativa. A justificativa que eu vi, o motivo que eu estou fazendo, foi compreender essas raízes históricas de racismo estrutural, a gente verificar que ainda esse racismo está implantado na sociedade, porque eles colocaram essa questão da hegemonia. Então, até hoje, as pessoas têm muito preconceito contra os negros, têm muito preconceito contra a cultura deles, a cultura, seja a cultura musical, seja a cultura, enfim, em todos os sentidos mesmo, Todas as culturas, a forma de que eles se comportam, tal, aquela cultura toda que foi trazida para cá, eles foram meio que forçadamente, às escondidas, às vezes aprimorando essa cultura deles, mas na frente, vamos dizer assim, os europeus isso nunca poderia ser feito, porque teria muitos castigos ali, então obrigatoriamente tinham que ser católicos, tinham que ser ali, tinham que adotar aquela cultura europeia de fato, Então, em todos os sentidos, não só no sentido religioso.
E com o tempo, né, mesmo que a gente chegou no século XXI, que teve, né, que foram ali libertos, né, depois de um tempo, né, o Brasil está em 525 anos, só a escravidão durou mais de 300 anos, então é muita coisa, mas ainda existe muitos vestígios, ainda existe muitas cicatrizes, né, mal fechadas, ainda existe muito preconceito, e isso se dá à questão dessa hegemonia europeia que foi implantada aqui, de entender que a religião dos europeus são os melhores, de entender que a forma de se vestir dos europeus são os melhores, de entender que a questão da cor da pele deles, por ser branca, eles são melhores. Né? Então, todas essas coisas que foram enraizadas, foi muito enraizada, com muita propriedade aqui no Brasil, forçadamente, né? Fez com que muitos se sentissem assim humilhados, se sentissem inferiorizados. E esse realmente era o motivo deles, né? Inferiorizar para dominar. E por um tempo, digamos de passagem, conseguiram, né? Durante mais desses 300 anos aí. E ficou muitos vestígios na sociedade. Ficou muitas cicatrizes, ficou muitos preconceitos. E esses preconceitos nós temos que cada vez falar mesmo, nós temos que cada vez combater mesmo, porque é assim que vai cada vez ter uma sociedade mais curada, vamos dizer assim. Bom, então, também nesse trabalho, quero muito explicar essa questão da relevância social, educacional e acadêmica do estudo. Os objetivos eu dividi entre objetivo geral e objetivo específico. Como objetivo geral, eu menciono que deveríamos investigar como a hegemonia europeia moldou o Brasil colonial e estruturou um sistema racial de exclusão. Então, isso foi feito. Né? Então, eu falo lá no trabalho como que esse fenômeno da hegemonia acabou moldando, né? Acabou moldando e levando a população negra a se sentir inferiorizada, a se sentir excluída, a se sentir menor. Então, tudo isso gerou essa questão. E também temos alguns objetivos específicos, que é analisar o papel do escravismo na formação econômica e social do Brasil, evidenciar as resistências negras, como quilombos, cultura, solidariedade, relacionar a colonização às desigualdades e ao racismo estrutural contemporâneo, que foi o que eu falei anteriormente, né, porque na atualidade ainda, né, os negros sofrem racismo de diversas formas, né, então tem diversas pesquisas já falam isso, né? Tem diversas fontes sérias que falam isso de fato. E também, como referencial teórico, eu procurei buscar, com a ajuda do meu orientador, alguns autores que encaixassem de forma perfeita, né, no trabalho, e os autores ali acabavam se dialogando entre si para finalizar o trabalho de uma forma bem correta, de uma forma bem estratégica. E isso aconteceu. Então eu utilizei, posso citar alguns aqui, vou citar uns 3 autores, que foi o Jacob Gorender, que vai falar sobre o escravismo colonial como núcleo estruturante da colônia. Também nós podemos falar do Clóvis Moura, que vai falar sobre os quilombos e a resistência negra. E para fechar, falar também do José Francisco dos Santos, que vai falar sobre o protagonismo negro, né, que fala muito sobre essa questão do protagonismo negro na diáspora. Então, esses autores e outros, né, trazer esses autores que têm um domínio muito grande sobre o conteúdo, fez com que a obra ficasse, aliás, utilizar essas obras, né, fez com que o TCC ficasse bastante ali interdisciplinar, né, tratar assim de uma forma com muito raciocínio crítico também, né, então foi bem legal essa situação de fechar, como se fosse um quebra-cabeça, né? Foi montando ali até chegar no trabalho ali nesse contexto geral. E também como pressupostos metodológicos, né, eu posso falar que o nosso trabalho é de caráter qualitativo e bibliográfico, então tem uma riqueza muito grande, conforme eu disse, de autores consagrados na área, e também selecionar também esses autores, né, seja de história social, seja da própria sociologia, né, dos estudos raciais. Então, tudo isso contribuiu para que o trabalho fosse
bem ali interdisciplinar, vamos dizer assim, tá? Então essa abordagem interdisciplinar que articulou a história, a sociologia, os estudos de coloniais, favoreceu tudo, tá? Então depois, como método, eu vejo a análise crítica de textos, a desconstrução do mito da democracia racial e a ênfase no protagonismo negro. Então, ou seja, é entender que todos nós somos iguais, independente de etnia, independente de raça, independente de cor, não existe isso. Todos nós somos iguais. Então, mostrar que não existe a tal cultura é melhor que a outra cultura. Não, cultura é cultura. Né? O branco é melhor que o negro. Não, todos nós somos iguais. Então, é mostrar que o negro não precisa ter vergonha da cultura dele. Não precisa achar que ele é menos. Então, é buscar tudo isso, né? Toda essa gama de situações, entender que isso foi enraizado. E como isso foi enraizado, então essa raiz, por mais grande que seja, por mais assim forte que esteja, ela tem que ser cortada. Ela tem que ser cortada, nem que seja aos poucos, né? Se a gente não conseguiu cortar totalmente até hoje, nós estamos em 2025, que ainda tem muito racismo, tem muita coisa, mas ir cortando aos poucos, né? Mas cortar, né? Cortar para que um dia a sociedade realmente eu possa chegar aqui e falar assim, não, hoje não existe mais racismo, hoje não existe mais nada disso, todos nós realmente todos se tratam como iguais, né? E como conclusão, eu posso falar que retomar essa colonização, né, essa raiz da colonização, vamos dizer assim, instituiu, né, instituiu, vamos dizer assim, uma, os negros como se fossem realmente inferiores. Isso realmente, infelizmente, perdura até hoje. Ainda existe muitas essas questões, mas cabe a nós, como profissionais da educação, como cidadãos mesmo, a cada dia a falar muito sobre o tema. Né? Eu acho que a gente é um tema que tem que ser falado, tem que ser discutido. E nesse trabalho ele foi muito falado, foi muito discutido. E levando em conta que cada dia que a gente fala, cada dia que a gente menciona, cada dia que a gente aprende mais, né? Porque cada dia a gente tem que se entender mais, né? Que certas coisas, coisas que a gente não deve falar, algumas palavras, então coisas que não cabem mais no dia de hoje. Né? Então esse letramento racial também que eu tive a oportunidade de aprender, né? Vamos dizer assim, no curso também foi muito favorável, que está também no trabalho e destacar também, né, como conclusão, destacar esse papel ativo da população negra na construção do Brasil. Então, assim, entender que eles foram assim muito importantes, né, para a construção desse Brasil que nós temos hoje, entender que todos nós realmente somos iguais, entender que eles foram tão importantes, né, como os demais, né? Todos nós somos importantes, entender que cada um tem a sua cultura e que, conforme eu mencionei anteriormente, não existe uma cultura melhor, né, ou pior, cultura é cultura, né, e deve ser respeitada. E ressaltar que revisitar esse passado é um ato de reparação histórica, né, e fortalecimento da justiça social. Então, quando a gente volta lá no passado, a gente consegue, que a gente estuda, que a gente entende realmente a verdade verdadeira, vamos dizer assim, através de fatos, através de muitos estudos, a gente pode criar alternativas para corrigir o que foi feito com a população negra lá no passado. Então, por exemplo, hoje nós temos cotas, hoje nós temos muitas coisas, hoje nós temos lá na Constituição Federal falando que racismo não adianta, né? A pessoa que comete racismo tem que ser punida, não adianta pagar fiança, não adianta né, nada disso, tem que se realmente pagar ali pelo crime cometido. Então, são alternativas que vai fortalecendo, né, o nosso dia a dia e conscientiza a população de que realmente nós todos somos iguais, né, e que merecemos respeito. Então, eu espero que esse trabalho, né, tenha sido aí muito lido por vocês, espero que tenham gostado. Agradeço muito mesmo a todos aí pela participação, né, desta banca, pela essa oportunidade, e agradeço muito a oportunidade de estar aí. Muito obrigado.